cidadania, Educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora a Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre o 13 de maio, uma data controversa no calendário brasileiro. Sua significação para os movimentos negros do país é um e para os demais brasileiros é outra. O dia marca a assinatura da Lei Áurea, mas é comemorado com reservas. Tal cuidado é decorrente da forma como a abolição da escravidão se deu. A Lei Áurea não previa qualquer tipo de assistência aos libertos. E aí, aí ocorreu o que hoje se sabe. O negro foi jogado à marginalidade. Por isso, essa data é muito mal vista, pois não promoveu a inclusão dos ex-cativos na sociedade brasileira. Em Blumenau, essa discussão é travada pelo Cisne Negro, um movimento negro que vem fazendo uma reflexão em torno do negro blumenauense nativo e daqueles que chegaram à cidade. E neste mês, o Cisne Negro comemora 10 anos. E para falar sobre o 13 de maio e a condição do negro blumenauense, o nosso convidado de hoje é o presidente do Cisne Negro, Lenilson Silva. Nesses 10 anos de movimento em Blumenau, qual o balanço que se faz aqui? Lenilson, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite. Carlos, boa noite. Eu quero mais uma vez agradecer o espaço sempre cedido de forma gentil do Cidadania para os movimentos sociais, em especial, né, Carlos, você que também é um cisne negro, ao movimento negro. Para a gente é uma honra e esse espaço é um espaço que a gente pode principalmente buscar trazer um pouquinho desse silêncio em torno da invisibilidade da população negra. Por isso, eu reafirmo mais uma vez os nossos agradecimentos a toda a produção, ao sindicato e a tua pessoa por mais uma vez chamar a gente para fazer o programa. A gente tem um balanço muito positivo, Carlos, né? Nós começamos em 2003, né? Aquele tempo era também o início de um governo popular, que tinha, um governo popular a nível nacional, que tinha como bandeiras a inclusão da população negra, né, que começava a avançar, e hoje a gente até tem muitos resultados que a gente pode comemorar, que é a criação da Secretaria de Igualdade Racial, do Conselho de Igualdade Racial, do Estatuto da Igualdade Racial, do Programa Brasil Quilombola, das cotas nas universidades. Mais 70% das nossas universidades federais e estaduais já adotaram um sistema de cotas, né, raciais e sociais nas suas universidades. O Cisne Negro ele se reafirmou na cidade como um instrumento de luta e de encontro dos negros e não negros blumenauenses, mas de pautar a condição do negro em Blumenau. Mais do que isso, Carlos, a gente também conseguiu a condição de ser um movimento de referência, né, para o estado de Santa Catarina. Se nós formos observar, hoje há um declínio, né, na questão dos movimentos organizados, principalmente dos movimentos negros, no estado de Santa Catarina. E por que decorre isso? Tem várias questões que decorrem, mas eu acho que a gente passa por um momento social, Carlos, em que as lutas sociais estão em baixa, né? Seja pela condição de um governo mais popular, seja pela condição de que o enfraquecimento da organização dos trabalhadores, né? Ou seja, os movimentos sociais estavam muito ligados ao movimento sindical, né? E eu acho que também porque a gente precisa reencontrar as nossas pautas, refazer as nossas pautas. Por que eu digo isso? Porque se nós buscarmos o aparato histórico, os nossos antepassados de luta lutavam pela criação da secretaria, pelo espaço no governo, para ter as cotas, para conseguir acesso para os seus filhos na universidade. E em grande ou em pequena medida, esses resultados foram acontecendo, né? Mas esses resultados também acontecem
com o início de uma nova proposta, porque hoje o que a gente está discutindo? Como que esse aluno cotista está na universidade? Está havendo apoio a esse aluno? Por que ainda a gente tem um número de alunos desistindo, né? Por exemplo, do acesso à universidade por pressão e por racismo institucional da universidade? Né? Eu acho que nesses 10 anos a gente também avançou no que diz respeito a conseguir identificar a população negra em Blumenau, que era muito difícil, Carlos. É claro que ainda continua ainda a com gente não números tem incertos, né? a gente não tem um tamanho gigantesco, que é uma característica dos movimentos sociais. Nós não temos sede, mas nós conseguimos construir uma referência, seja na universidade, daí na tua figura aqui é uma referência, seja no samba, a gente conseguiu algumas referências, seja nas religiões de matrizes africanas, né? A gente tem o companheiro Pepe, tem outros companheiros que são referências para a gente, ou seja nas artes, temos a professora Noemi, que é uma parceira e também é uma referência, seja na educação, onde a gente tem vários educadores que tem pautado a nossa defesa e as nossas lutas. Na literatura que nós temos José Indoença Martins, né? Na literatura, livros, o nosso querido professor José Indoença, ou seja, em todas as áreas da cidade de Blumenau, a gente conseguiu construir referências que têm pautado a população negra. Eu acho que esse é o grande avanço. E mais do que isso, o grande avanço é ter trabalhado e nós estamos tentando conseguir dar mais ritmo a isso nas comunidades onde a população negra vive. Eu acho que esse é o desafio para os próximos anos. A gente conseguir construir um diálogo mais permanente, um pouquinho mais gordo com essas populações que ainda são invisíveis, né? Nós temos grandes dificuldades, né, Carla? A gente tem muito pouco apoio da estrutura pública. A gente tem dificuldades financeiras no sentido de conseguir organizar, mas a gente conseguiu pelo menos tomar um corpo, né? Hoje, se você for falar de Cisne Negro, tem algumas referências, a gente tem participado de todas as conferências, ou seja, de todos os espaços de participação popular, nós temos ido em todos os debates naquilo que se refere a debates estadualizados sobre a condição da população negra, e hoje, inclusive, nacionalmente, a gente já tem tido esse respeito. Além, é claro, do respeito da cidade, nós conseguimos alcançar quase todas as escolas públicas, nós dialogamos com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Saúde, no que se refere à anemia falciforme. Nós tivemos uma participação muito significativa na Câmara de Vereadores, no mandato da ex-vereadora Maria Emília. Avançamos em muitas leis aqui, Carlos, inclusive incluindo aí a proposta de criar o feriado no dia 20 de novembro, de construir as 2 conferências municipais de igualdade racial. A FURB foi sempre um espaço significativo. A nossa criação, isso é importante dizer, junto com o Mário, com a Shirley, que eram alunos daquela época, a ideia, né, de construir o Cisne Negro, um movimento social que pensasse, né, na população e na condição dessa população, da população negra em Blumenau, nasce na FURB. Por isso que a gente tem um carinho muito especial pela FURB, ela, sem dúvida, é o nosso berço e a gente conseguiu avançar para além dos muros da FURB, a gente conseguiu invadir toda a cidade, mas nós temos ainda uma agenda muito grande, Carlos, a gente tem imensos desafios que só com a colaboração da população negra e com o apoio também dos não negros, mas que tenha consciência que essa população precisa ser incluída e ser incluída com qualidade, Carlos. A gente tem dito isso. Não basta mais a gente ter... o negro hoje já está no mercado de trabalho, está na universidade, mas ele precisa estar com qualidade, ele precisa estar sem o racismo institucional, sem o racismo na empresa, sem o racismo de todas as formas que ainda... é um câncer que tem nos perturbado, não só em Blumenau, mas no Brasil também. Lenilson, nós estamos, 13 de maio, é uma data controversa, né? A gente discute isso, principalmente quem está ligado a movimentos negros. É controversa por quê? Porque nós temos uma lei, uma lei que foi muito mal construída, não deu condições absoluta nenhuma para os negros. Mas, enfim, por que essa lei, a Lei Áurea 13 de maio, ela torna-se uma data que os movimentos negros meio que viram as costas para essa data? Porque ela é uma data da falsa abolição, Carlos. Nós temos plena certeza disso. Nós fomos trazidos da África, isso é importante dizer, nenhum de nós viu um navio negreiro passando e disse, a gente quer ir para o Brasil, nós fomos trazidos.
arrancados da nossa terra de forma bárbara. 4 milhões de negros ficaram na travessia, morreram de fome, de frio, nas condições mais precárias. Diversas doenças, né? 6 milhões vieram para o Brasil e ajudaram a construir essa nação, né, com braços fortes, com os castigos mais perversos, vivendo em condições mais vulneráveis que a gente possa imaginar. Sem apoio da religião, que dizia que a gente não tinha alma, sem apoio do governo, que inclusive proibiu de alunos negros estudarem em escolas públicas, ou seja, éramos tratados como coisa. Né? A história nos traz que o processo de abolição, que é bom dizer que o Brasil foi o país que mais trouxe negros, né, na barbárie, na tragédia da escravidão para o Brasil, e foi o último país, o que nos envergonha até hoje. Todos os presidentes repetidamente têm pedido desculpa à população negra, perdão à nação africana, porque foi o último país a abolir esse sistema perverso que matou, que excluiu e que ainda traz impactos negativos para a população negra. Né? Quando a gente fala da abolição e a gente diz que ela foi uma falsa abolição, porque ela foi no momento que a economia e os países já nos seus acordos não aceitavam mais esse sistema perverso, ela não nos trouxe nenhum benefício no que diz respeito à nossa condição de vida. Ou seja, nós fomos largados como os bois, abriram as porteiras e disseram, vai lá, né? Vão à luta. E esse ir à luta foi o quê? Foi tentar sobreviver nos morros das cidades, por isso que a população negra ainda está demarcada nos morros, nas regiões mais periféricas e mais vulneráveis, né? Em condições muito, muito precárias, né? onde tivemos que optar por empregos de menor prestígio, com menor remuneração. E cai na marginalidade, né, Denilson? Denilson, vamos fazer um intervalo e na volta vamos discutir essas questões aí, né, que eu acho que são extremamente pertinentes. A gente faz um breve intervalo e já voltamos para continuar falando aqui a respeito do 13 de maio e os 10 anos do Cisne Negro em Blumenau.